O tema desta mensagem, o tema geral é autoridade espiritual, estudo número 10 sobre esse tema, e o tema específico dessa manhã é o conhecimento que Davi tinha da autoridade. É algo realmente surpreendente, extraordinário, aquilo que nós aprendemos com Davi, através do que vamos examinar nesta manhã. É um estudo que realmente mexe comigo, mexe profundamente e nos constrange, nos leva realmente a ficar maravilhados com aquilo que nós vemos na vida de Davi, sobretudo quando pensamos que ele viveu no tempo da lei, no contexto do Velho Testamento, e como ele foi sensível ao Espírito de Deus. Isso nós vamos ver então, o conhecimento que Davi tinha da autoridade. Primeiro, nós queremos destacar o fato de que Davi não buscou chegar ao trono de Israel através da rebeldia, porque ele teve tudo para agir dessa maneira. Ao estabelecer o reino de Israel, Deus inaugurou formalmente sua autoridade sobre a terra. Não é que ele não a tivesse antes, desde o início da criação, mas ele tornou-a assim, bem visível, bem perceptível, né? Na primeiro livro de Samuel, capítulo 10, nós temos ali o seguinte: Samuel apanhou um jato de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. A primeira vez na história do povo de Deus quando isso aconteceu. Deus atendendo a um pedido do povo, atendendo a um pedido do povo para que tivesse sobre si um rei que o conduzisse nas batalhas que eram travadas, especialmente contra os filisteus e contra outros inimigos que muitas vezes atacavam Israel. E o rei não era alguém que sentava simplesmente no trono, mas era alguém que saía à frente do seu povo para juntos fazerem as guerras que se faziam necessárias para a defesa do território que Deus havia dado a Israel e que muitos tentavam tomar por meio da força, quando não vinham para esbulhar, para tomar aquilo que era do povo de Deus. Então Israel havia pedido a Deus um rei. Samuel vinha fazendo um bom governo, ele era um juiz, e como juiz ele governou a Israel, não no sentido de um rei, mas como profeta, como homem de Deus, como juiz. E o termo juiz, no tempo dos juízes, não tinha nem tem a conotação que tem para nós hoje. Juiz era quem julgava o povo, mas quando? Indo à frente do povo, fazendo as guerras. Mas Samuel tinha filhos, e estes filhos não seguiram as pisadas de seu pai e se desviaram, se corromperam, e o povo então disse: olha, seus filhos não andam segundo os seus caminhos, então nós queremos um rei. Então Deus deu a Samuel a missão de ungir a Saul como o primeiro rei de Israel. Saul foi escolhido por
Deus como sua autoridade delegada. Todavia, depois de ter se tornado rei, Saul desobedeceu à autoridade de Deus a ponto de tentar destruí-la. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 3, 7, versículo 8, a segunda parte, até o versículo 11, no versículo 26, nós vamos ler o que está ali, que não, só vamos ler e você, se tiver a Bíblia, você acompanha aí. Versículo 3, o Senhor deu uma ordem para Samuel que a desse e a transmitisse a Saul quanto ao que ele queria que ele, como rei, fizesse. Então o Senhor disse, a ordem foi a seguinte: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Samuel dizendo a Saul: não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Parece uma sentença assim muito drástica, muito estranha. A gente fica imaginando como é que as coisas aconteceram. Mas nós temos que entender, para entender melhor por que esse povo deveria ser destruído, temos que entender que Amaleque agiu traiçoeiramente com o povo de Israel. Quando Israel estava peregrinando no deserto, ele atacou Israel pela retaguarda, atacou os mais fracos, e Deus disse que haveria de extirpar a todo amalequita no tempo devido, que ele ia fazer isso. Nós temos que entender também que no tempo do Velho Testamento, no caso das pessoas que ocupavam a terra que Israel veio a possuir, elas não foram destruídas, essas nações, senão depois delas terem atingido um ponto em que Deus disse que não poderia suportá-las mais, tamanho nível de iniquidade a que essas nações chegaram. Eles desceram num nível mais baixo de depravação que um povo pode chegar em termos de cometimento de pecados, de barbaridades e de coisas que Deus abomina. E como naquela época não havia regeneração, as pessoas não tinham suas vidas mudadas pelo conhecimento de Deus. Isso só veio acontecer depois que Jesus veio, quando o homem nasce de novo pela fé em Jesus, tem sua vida mudada e transformada. Isso não ocorria. As pessoas não mudavam. Era mais ou menos aquilo: pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Isso não é uma coisa que funciona hoje no contexto cristão, mas era assim naquela época. Então, a nação tinha que ser destruída porque ela só causava dano. E era todo o povo que tinha que ser destruído e dizimado. Era assim que se fazia. O verso 7 diz que Saul então atacou os amalequitas em obediência a uma ordem do Senhor. O texto dizia: atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. O verso 8 diz que Saul exterminou o povo, os amalequitas. Mas o verso 9 diz que Saul e o seu exército pouparam o rei e o melhor das ovelhas e dos bois, dos bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom aos olhos do povo e aos olhos de Saul. Mas tudo que era desprezível e inútil, destruído por completo. Bom, isso aqui a gente pode tirar proveito disso, mas havia uma ordem. A ordem era para destruir tudo. E Saul poupou
que ele achou que era melhor. Resultado, verso 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. A oração de Samuel, o clamor de Samuel foi em favor de Saul mesmo, porque Deus já falou: olha, já me arrependi. Esse arrependimento de Deus, a Bíblia diz em outros lugares que Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa, nem homem para que minta. Então, o que significa isso? Todas as vezes que alguém é chamado para servir a Deus, e Deus estabelece normas, se essa pessoa quebra essas normas, e se essa pessoa não faz o que Deus determinou que ela fizesse, Deus se arrepende. O que significa isso? Deus muda de ideia? Não. Quem mudou a situação foi o homem que desobedeceu a Deus, e Deus não vai abençoar aquilo que está errado. Então, olha, não serve mais para continuar como rei. Então, ele não vai continuar como rei. É a decisão de Deus. É esse o sentido da palavra arrependimento. Não quer dizer que Deus pensava uma coisa e depois mudou. Não. Você vai dizer, mas Deus sabia, mas Deus age em função daquilo que o homem sabe. Olha, você tem essa oportunidade, você vai ser rei, Israel. É assim que você vai proceder. Mas ele não procedeu como Deus determinou, então você não vai atender os meus propósitos. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Irado contra o erro e clamou ao mesmo tempo por ele. O verso 26 diz que Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Foi dessa forma que Deus rejeitou a Saul e ungiu a Davi. Saul não servia mais aos propósitos de Deus. Todas as pessoas que andam em desobediência não podem servir a Deus. Você pode estar cheio de boas intenções, da melhor das intenções. Se você não aprendeu a obedecer a Deus, e a ordem não foi dada diretamente através de Deus, foi dada pelo profeta Samuel, homem de Deus, e ele ouviu e não obedeceu. Tudo bem. Dessa forma Deus rejeitou Saul e ungiu a Davi. 1 Samuel 16, 1 e 13 dizem assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Porque Samuel ficou com peninha de Saul e querendo como que ajeitar as coisas, mas Deus falou: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Literalmente, o texto diz: até quando você continuará a ter pena de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Chifre era um recipiente, era um chifre onde se colocava o azeite. Era um meio de conservar o azeite, era um recipiente. E vá a Belém, eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Muito bem. O verso 13 diz que Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, na realidade azeite, e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. É interessante o fato de que, quando isso aconteceu, Davi era
um jovem, talvez saindo da adolescência, era o mais novo dentre 8 irmãos, e todos os 8 irmãos passaram, todos os 7 primeiros irmãos passaram pelas mãos de Samuel, e Deus disse: ó, não é nenhum desses. Davi estava no campo apacentando as ovelhas, Deus mandou que ele fosse chamado e disse: é esse. Por isso que então que Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, os outros 7. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O Espírito de Deus vinha sobre aquele a quem Deus escolhia, e o Espírito de Deus era a presença de Deus na pessoa, era a unção de Deus na pessoa, e através dessa unção, dessa capacitação, então, no caso, Davi poderia servir ao Senhor. Então, ele foi ungido quando era ainda pouco mais do que um adolescente em termos de idade. E Samuel voltou para o seu lugar. Não obstante, Davi continuou um homem sob a autoridade de Saul, porque Saul não deixou de ser rei nessa ocasião. Deus o rejeitou como rei, mas ele continuou vivo. Enquanto o rei estivesse vivo, ele era rei. E Saul chegou a convidá-lo para tocar harpa, porque o texto nos dá conta de que o espírito maligno veio sobre Saul. Quando foi retirado dele o Espírito Santo no Velho Testamento não habitava permanentemente numa pessoa, mas vinha sobre a pessoa, capacitando-a para exercer aquilo para o que Deus havia chamado aquela pessoa. E Davi então foi chamado, porque souberam que ele tocava muito bem, e ele foi chamado para tocar, porque quando tocava, Saul ficava calmo, ficava mais tranquilo. E Davi pertencia ao povo de Saul, ao povo que estava sob o governo de Saul. Davi estava alistado no exército de Saul, e depois veio a ser escolhido para ser genro do rei. A primeira vez ele escolheu para casar-se com a sua filha Merabe, mas depois Saul acabou dando a sua filha para uma outra pessoa, então prometeu que daria para ele a outra filha, Mical, o que veio a acontecer mais tarde. Assim Saul e Davi, ambos eram ungidos sobre Israel. Saul soube que Deus havia escolhido Davi e que o havia rejeitado como rei, mas ele continuava como rei. E por isso muitas vezes ele tentou matar Davi, com medo de Davi matá-lo, com medo de Davi tomar-lhe o trono que Deus na realidade já havia dado a Davi. Então, nesse período, Israel tinha 2 reis. O rejeitado, que era Saul, permanecia no trono, e o escolhido ainda não havia assumido diante do povo o trono de Israel. Davi então se encontrava numa situação dificílima. Davi só subiria ao trono se Saul deixasse de ser rei, pela morte, pela abdicação ou renúncia. E naqueles tempos as pessoas não renunciavam ao seu reino, a não ser pela morte. Saul sabia que havia sido rejeitado por Deus, mas não abria mão do seu trono, do seu reino. Davi sabia, por outro lado, ter sido escolhido rei no lugar de Saul, mas não ousou tomar o reino com as suas
próprias mãos. Foi por isso mesmo que Saul procurava o tempo todo matar a Davi. Davi, ainda que rei ungido, passou a viver como fugitivo de um rei rejeitado. Porque Davi antes estava no exército de Saul, mas depois ele teve que fugir, porque Saul procurou de todos os meios tirar-lhe a vida. Saul saiu à procura de Davi no deserto de En-Gedi. 1 Samuel 24, 1 a 6, diz assim: Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto em En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades, eu acrescento aqui, fisiológicas. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. A outra versão parece mais clara, diz que Saul entrou na caverna para aliviar o ventre. Você sabe o que ele foi fazer lá. Acontece que Davi estava no fundo da caverna e Saul não sabia que Davi estava lá. Davi estava ali com mais de 400 homens. Devia ser uma caverna enorme para ter tanta gente e estarem nessa caverna. E Saul entrou ali. Eles disseram, os homens que estavam com Davi disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entreguei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Deus nunca disse isso. Quem estava dizendo isso, olha, Deus está dizendo para você: entreguei nas suas mãos o seu inimigo. Entreguei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Isso é o que os homens de Davi disseram, mas não é o que o Senhor disse. É como quem diz: olha, através do que está acontecendo aqui, Deus está dizendo, vai lá e tira a vida desse homem, porque ele te entregou nas mãos. Ele quer matar você, se você não mata, ele te mata. O texto diz que então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Ele foi lá e cortou a orla, um pedaço, uma ponta da capa de Saul. E com isso ele queria depois dizer para Saul que ele chegou ao ponto de poder matá-lo e não fez. Aqui Davi resistiu à tentação de matar Saul. Ele não levantou as mãos contra o ungido do Senhor. O texto nos dá conta de que depois que Saul disse, ele saiu da caverna, ele falou para Saul: olha, veja, você esteve aqui na caverna, eu cortei o pedaço, a ponta da sua capa e não lhe causei nenhum dano. Por que você quer me matar? Aí Saul meu filho Davi, eu agi como um louco, eu não devia ter feito isso mesmo. E aparentemente é como se ele desistisse de matar Davi. Mas isso durava muito pouco e logo depois ele estava querendo novamente matar Davi. Então, aqui Davi resistiu à tentação de matar Saul. Ele não levantou a mão
colocou as mãos contra aquele que era o ungido do Senhor. Alguém já me disse, numa determinada ocasião, que Deus havia tirado a unção dele sobre Saul, mas Davi não via dessa maneira. Enquanto ele vivesse, enquanto ele fosse rei, ele era ungido do Senhor. Davi também não... Bom, no tocante ao trono, Davi não era o ungido do Senhor, não era a vontade do Senhor que ele reinasse sobre Israel, não deveria ele ajudar Deus a cumprir a vontade de Deus? Isso tudo podia ter passado pela cabeça de Davi e passa pela cabeça de muita gente quando quer fazer uma coisa que foi cantada aí durante algum tempo. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso pode ser muito bonito de ser cantado, mas isso não encontra nenhum respaldo na palavra de Deus. Quem sabe, quem conhece a Deus, espera a hora e deixa Deus fazer acontecer. E não faz com as suas mãos o que Deus tem que fazer. Davi não sentiu que era por aí que ele tinha que agir. Não quis rebelar-se contra a autoridade de Deus. Não fez isso por uma única razão. Deus havia ungido Saul como rei. E só ele podia tirá-lo dali. Então vejamos, Deus havia rejeitado Saul. Não obstante, ele ainda era sua autoridade. Davi poderia ter apressado as coisas, mas isso faria dele um rebelde. Como muitas vezes acontece aí em várias partes do mundo, onde as pessoas agem dessa forma. O princípio é semelhante ao que envolve o arcanjo Miguel e o diabo. Em Judas, a Judas só tem um capítulo, no verso 9, fala desse assunto dizendo: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Esse texto não nos dá informações detalhadas sobre essa disputa pelo corpo de Moisés. O que a gente sabe é que Moisés morreu, subiu ao monte, e Deus falou: você vai subir e você vai morrer. E ninguém até hoje sabe onde foi sepultado Moisés. Eu fico imaginando que se alguém soubesse, ou se soubesse onde estava o corpo de Moisés, ia ser uma idolatria miserável em torno de Moisés. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Ninguém soube até hoje onde foi sepultado o corpo de Moisés. Mas esse texto fala que houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Qual o interesse do diabo no corpo de Moisés? Eu penso que seria de tornar ele motivo de culto dos homens, porque isso tiraria a glória de Deus e transformaria no ídolo, o que nunca foi e nem era o que Deus queria. Mas o fato é que houve uma disputa, houve uma guerra, houve um conflito entre o diabo e o arcanjo Miguel, porque o diabo queria alguma coisa com o corpo de Moisés, que a gente não sabe, e o Senhor não permitiu que isso fosse feito. Mas o texto nos deixa claro que o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo acerca do corpo de
Moisés, ele não ousou acusar o diabo ou injuriá-lo, dizer você é isso ou você é assado, mas disse: o Senhor o repreenda. Por quê? Eles eram iguais antes da queda de Satanás. Satanás havia se insurgido contra Deus, se rebelara contra Deus. Todos nós sabemos que Satanás era um anjo de luz, tinha privilégios enormes diante de Deus, era talvez um dos seres celestiais do mais alto nível espiritual, se a gente pode assim imaginar, na hierarquia celestial. E ele caiu dessa posição diante de Deus, mas não perdeu os seus poderes, que agora são usados para o mal. Deus ainda não destruiu Satanás. Deus ainda não fez o que disse a palavra que vai fazer. Então ele continua fazendo o mal. Ele continua armando as suas, e Deus vai permitir isso até o final. É claro que ele não faz tudo que ele quer. Tudo que ele faz é porque Deus permite, com o propósito que Deus tem. Ele hoje é um tentador, ele hoje procura derrubar aqueles que estão menos avisados, aqueles que não vigiam e aqueles que dão espaço para ele. Deus permite isso. Mas ele estava em pé de igualdade com o arcanjo Miguel. Ele tinha a hierarquia celestial, posição idêntica. Então ele não ousou, ou talvez até maior do que o arcanjo Miguel, não sei. O fato é que ele não ousou atribuir a ele juízo infamatório, dizendo: você vai queimar no fogo do inferno. Nada disso. Tem gente que diz coisas aí para o diabo que o arcanjo Miguel não diria. Mas ele disse: o Senhor o repreenda. Por quê? Porque o Senhor é que era a autoridade sobre ele, não o arcanjo Miguel. Então nós estamos, a situação de Davi e Saul é mais ou menos isso. Não caberia a Davi fazer as coisas acontecerem. Era um problema entre Deus e Davi e Saul. Davi não usou de rebeldia para alcançar o trono de Israel, embora Deus tivesse prometido isso a ele, prometido o reino a ele. O segundo destaque que queremos fazer é que a obediência é mais importante do que o trabalho. Para alguém servir a Deus, a sujeição à autoridade é uma necessidade absoluta. A obediência transcende, vai além do trabalho. Se Davi reinasse, mas fracassasse em se sujeitar à autoridade, ele seria tão inútil quanto se tornou Saul para Deus. Eu vou repetir: se Davi reinasse, mas fracassasse em se sujeitar à autoridade, no caso aqui era de Saul, ele seria tão inútil quanto foi Saul. Davi não tirou Saul do seu caminho, mas esperou que Deus fizesse isso. É Deus quem estabelece e é Deus quem tira. Davi permaneceu em obediência silenciosa. Quando cortou um pedaço da capa de Saul, seu coração o acusou. Desde que nós já lemos, eles disseram: esse é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou: entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater no coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. O que Davi sentiu? E aquilo que eu e você já sentimos muitas vezes quando fazemos um negócio errado. Você vai, faz um negócio errado, depois você vê,
você sente que você fez um negócio errado. Quem sabe disso? Quem já viu e já sabe? Não tem nenhum que não viu, né? Todo mundo sabe disso. Você sabe, acabei de fazer besteira, acabei de fazer bobagem, e você e a sua paz já foi para o brejo. Foi isso que ele sentiu. Os homens estavam incentivando ele a matar. E ele cortou o pedaço, mas voltou e falou: eu não vou fazer um negócio desse não. A percepção de Davi era tão aguda quanto a dos crentes no Novo Testamento. Nós estamos estudando nas células que os filhos, todos que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Ao cortar a ponta do manto de Saul, Davi entendeu que, embora não fosse tão grave quanto tirar-lhe a vida, era uma forma de tocar em Saul. E por isso ele se arrependeu. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Nós deveríamos sentir o mesmo que Davi quando falássemos mal da autoridade, seja da Dilma, seja desse ministro, seja dos homens que estão em posição de autoridade nesse país, seja do seu pai, seja da sua mãe, seja do seu professor, seja do seu chefe, qualquer pessoa, do pastor, do seu líder de célula, do seu supervisor, de qualquer pessoa que Deus permitiu estivesse na posição em que essas pessoas estão. Nós deveríamos sentir o mesmo que Davi sentiu quando falássemos mal da autoridade, quando comportássemos mal diante dessa autoridade, ou resistíssemos internamente à autoridade. Muitas vezes a resistência não é exteriorizada, mas ela é interna. Ninguém sabe, mas no íntimo você resiste àquela autoridade. Você não aceita, você se insurge contra ela, você está contra ela. Tudo isso tem origem no espírito rebelde. Davi conhecia no seu coração a autoridade de Deus, e isso é impressionante. Repetidas vezes ele foi caçado por Saul, mas submeteu-se à autoridade de Deus. Davi chamava Saul de meu Senhor e de ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6 ele diz que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor. Ele está se referindo a Saul. E de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Deus ungiu, Deus chamou, Deus separou, eu não vou tocar nele. A questão não é estar sujeito a uma pessoa, mas a unção de Deus que vem a ela quando Deus lhe ordena que seja autoridade. A questão não é o que a pessoa é ou deixa de ser, é que Deus colocou ela ali. Isso pode ser mudado? Pode. Dobra o joelho e ore. Fala: Deus, não estamos aguentando mais. Davi reconhecia a unção que havia sobre Saul e sabia que ele era ungido do Senhor. Por isso ele preferiu fugir da presença de Saul para poupar a sua vida a estender a mão contra Saul. É verdade que Saul desobedeceu a ordem de Deus e por isso foi rejeitado por Deus.
Isso, todavia, não era uma coisa entre Deus e Saul, e não entre Davi, Saul e Deus. A responsabilidade de Davi diante de Deus era de sujeitar-se a ele, Saul. Davi agia assim porque sabia que a obediência é muito mais importante do que o serviço que ele prestava a Deus. Terceiro e último ponto que nós queremos destacar é que Davi defendia de maneira absoluta a autoridade de Deus. Esta é a qualidade que Deus deseja restaurar no meio do seu povo. Numa outra ocasião, pela segunda vez, Davi foi tentado a matar Saul. Ou seja, teve nas mãos a oportunidade de fazer. 1 Samuel 26, versos 3 a 12. O texto diz que Saul acampou-se ao lado da estrada, na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimon. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando Davi viu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado com o propósito de matar Davi. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner era o chefe do seu exército, filho de Ner, comandante do seu exército, havia se deitado. Saul estava deitado no acampamento com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao hitita Aimeleque e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abissai: eu irei com você. Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou irá ele para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Então, pela segunda vez, Davi poupou a Saul. E nesse segundo acontecimento, que nós não vamos ler, Davi ficou de longe, gritou para Abner, ainda brincou com Abner, dizendo: olha, você não tomou conta do rei, porque nós estivemos aí, eu tenho nas mãos a bilha de água dele, que ficava na cabeceira dele, e tem aqui a lança que estava também bem perto da cabeça dele, e você não defendeu o rei. Falou assim para o seu comandante. Aí Saul acordou: oh, é você, meu filho. Os irmãos que conhecem a Bíblia sabem, né? E ele: você realmente vai ser rei sobre Israel. Eu sei que você vai ser bem sucedido, eu sei de tudo isso. Mas não parou de perseguir Davi. Passado aquele momento de puxa, que besteira que eu tenho feito, ele voltou a fazer a mesma coisa. Pela segunda vez, Davi poupou a Saul.
Dessa vez ele retirou só a bilha e a lança. E foi um progresso em relação à primeira vez, quando ele cortou a orla do manto de Saul. Davi poderia obedecer a Deus e manter a autoridade divina a salvar a sua própria vida. Perdão, Davi preferiu obedecer a Deus e manter a autoridade divina a salvar a própria vida. Em 2 Samuel, de 1 a 16, para terminar, nós ficamos sabendo que Saul cometeu suicídio com a ajuda de um jovem amalequita, que veio a Davi em busca de uma recompensa. O texto nos dá conta, no verso 1, que depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Enquanto os filisteus estavam lutando contra Israel numa batalha em que Saul veio a morrer, Davi estava lutando contra os amalequitas que haviam levado cativos tudo que eles tinham, inclusive as mulheres, os filhos de Davi e seus homens que estavam em Ziclag. No terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul. Bom, Davi foi, recuperou as mulheres, recuperou tudo que os amalequitas tinham roubado, e os irmãos ficam sabendo então que os amalequitas não foram totalmente dizimados quando Deus mandou que isso fosse, e eles agora estavam atacando os bens de Davi e tudo que eles tinham. Mas Davi foi lá e recuperou. O texto diz que no terceiro dia, quando Davi já havia voltado para a sua cidade, depois de ter recuperado tudo que os amalequitas tinham roubado, chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça, em sinal de pesar. Ao aproximar-se de Davi, ele se prostrou em terra em sinal de respeito a Davi. Davi então perguntou para ele: de onde você vem? E ele respondeu: fugi do acampamento israelita. Disse Davi: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: nosso exército fugiu da batalha, muitos morreram, Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxeram as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Então, no verso 9, ele explicou que Saul deu a seguinte ordem para ele: vem aqui e mate-me, pois estou na angústia da morte. Ele já havia sido ferido, estava com câimbras terríveis, estava esperando que a morte para qualquer momento. Um outro texto nos dá conta de que ele não queria ser morto pela mão dos filisteus, que fossem ali devido ao seu ferimento e o matassem. Mas então ele pediu que aquele amalequita o matasse. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu Senhor. O que a amalequita queria? Levar isso para Davi, que Davi desse a ele uma recompensa, né? Por isso. Então Davi rasgou suas vestes, sinal de pesar, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos da espada. Veja, Davi, o seu inimigo, morreu, aquele que era o obstáculo para ele assumir o reino, e ele está jejuando de tristeza porque isso aconteceu. Meus irmãos, isso é constrangedor no bom sentido da palavra. É algo que realmente mexe comigo. Eu não sei se com você, mas mexe muito comigo.
E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde por Saúl e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxeram as notícias: de onde você é? Ele respondeu: sou o filho de um homem estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: vem aqui, mate. O servo feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: matei o ungido do Senhor. A atitude de Davi, mesmo depois da morte de Saul, continuou sendo a completa negação do seu eu e a submissão à autoridade de Deus. Seu inimigo era morto, ele podia se regozijar com a morte dele, ele se entristeceu e aplicou a punição nesse jovem por ele ter se insurgido contra aquele que era rei. Concluindo, não foi à toa que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele defendeu e sustentou a autoridade de Deus. O reino de Davi continua até o dia de hoje. O Senhor Jesus é um descendente na carne de Davi. É absolutamente essencial que sejamos sujeitos à autoridade antes de exercermos a autoridade. Eu vou repetir. É absolutamente essencial que estejamos sujeitos à autoridade antes de exercermos a autoridade. Porque quem não se submete não saberá exercer a autoridade. A igreja existe por causa da obediência, a obediência de um, que é Jesus Cristo, que é padrão e é modelo para todo o seu corpo. A igreja não teme os fracos, mas a igreja teme os rebeldes. Nós temos de nos sujeitar à autoridade de Deus em nosso coração, para que a igreja seja abençoada. A igreja não vai para frente se houver nela espírito de rebeldia. Deus não age por aí. Deus não aceita isso. A obediência é o que Deus está querendo para todos nós que fazemos parte da sua igreja.